Salve galera, bem-vindos ao canal Cena no Alto, um canal filiado ao grupo Droneiros Área 19 na região de Campinas. Meu nome é Marcelo Senatori e hoje eu te convido a assistir um vídeo para lá de especial. Hoje eu te convido a conhecer a história do segundo clube de futebol mais antigo em atividade no Brasil. Já sabe quem eu estou falando? Vamos falar sobre a Associação Atlética Ponte Preta, aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. E para falar de um clube tão especial, também teremos hoje uma participação super especial. Quem vai narrar o vídeo após a vinheta é simplesmente o meu amigo José Neves, locutor dos programas Hora do Leite, Rádio Blog na Rádio Educadora de Campinas e do Grupo Bandeirantes. Além de locutor, o Zé também é comediante, super conhecido por seus stand-ups. E claro, um pontepretano roxo. Bom, só essa participação super especial já merece um joinha, né? Então senta o dedão aí e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar sempre as novidades. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Zé Neves, sou campineiro, nasci nessa cidade em 1980, sou humorista, sou radialista, trabalho na rádio Educadora FM e sou torcedor declarado da Ponte Preta. Recebi o convite do Cena no Alto para fazer uma narração a respeito da história desse clube que eu tanto amo, a Associação Atlética Ponte Preta. Ponte Preta foi fundada no dia 11 de agosto de 1900. Naquela época, a produção de café no interior do estado de São Paulo era muito intensa e havia a necessidade de escoar a produção até o Porto de Santos para que esse café fosse levado a outros países, inclusive. Então, as ferrovias cortavam o interior de São Paulo e passavam, obviamente, por Campinas, que já era um grande centro e já se destacava dentro do estado de São Paulo. No bairro Alto, antigo bairro Alto aqui em Campinas, próximo às paineiras de onde hoje está a Escola Senai, 3 jovens decidiram fundar um clube, entusiasmados com o esporte que já estava sendo praticado na capital e em alguns locais em Campinas também. Esporte esse que foi trazido por Charles Miller, que inclusive hoje dá nome à praça que fica em frente ao Pacaembu. Charles Miller foi o responsável por inserir o futebol dentro do Brasil. E alguns jovens em Campinas já praticavam, e 3 desses jovens decidiram fundar um clube de futebol. Decidiram homenagear, inclusive, a data, né, de criação da Ferrovia Paulista, dia 11 de agosto. Então, no dia 11 de agosto de 1900, eles fundaram esse clube de futebol, o primeiro aqui em Campinas, e decidiram fazer homenagem ao bairro em que eles moravam. Esse bairro Alto também era conhecido como o bairro da Ponte Preta. A ferrovia que cortava o bairro, ela contava com algumas pontes. Uma dessas pontes ficava localizada ali no bairro Alto e era de madeira. Para que a madeira não se deteriorasse, não apodrecesse, a Companhia Paulista revestia essa ponte de piche, aquele material semelhante à massa asfáltica, né? E esse piche é da cor preta. Então a ponte inteira ficava preta em função desse piche e o bairro era conhecido como o bairro da Ponte Preta. E os jovens fundaram o nosso amado clube e decidiram homenagear o nome, né, colocar o nome do clube como a Ponte Preta que eles estavam avistando dali. Essa ponte ainda existe, muito embora não esteja sendo mais utilizada, e também muito deteriorada por usuários de drogas, vândalos, mas a ponte ainda existe. A Ponte Preta foi fundada no dia 11 de agosto e, em atividade, é o clube mais antigo do país. Outro clube foi fundado antes, o Esporte Clube Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Porém, o Rio Grande ele ficou fora de atividade durante alguns anos. Por isso que a Ponte Preta, se for considerar tempo em atividade, a Ponte Preta é o clube mais antigo do Brasil. Em fundação, a Ponte Preta fica em segundo lugar. A Ponte Preta foi também reconhecida como a primeira democracia racial do futebol brasileiro. Significa que ela colocou pessoas da cor preta para jogar futebol, o que era proibido em outras cidades, não só do estado de São Paulo, como do Brasil. A Ponte Preta foi a primeira agremiação a colocar um preto para jogar futebol, e esse preto era remunerado, o que também não acontecia em outras agremiações Brasil afora. A Ponte Preta, ela tem como uniforme tradicional a camisa branca e ela tem a faixa transversal do ombro até a linha de cintura. Essa camisa, esse modelo foi inspirado na camisa do Vasco. Esse modelo foi inspirado na camisa do Vasco quando o Vasco era um clube apenas de regatas. O futebol no Vasco da Gama, ele veio depois.
a primeira agremiação a utilizar uma camisa branca com a faixa preta transversal foi a Ponte Preta. Ponte Preta também é conhecida por ter uma torcida completamente apaixonada pelo seu clube, uma torcida que é completamente ensandecida, que acompanha o time onde quer que o time vá. A Ponte Preta também é conhecida por ser um time de massa, um time do povo, um time de periferia. Muitas das pessoas que torcem para a Ponte Preta são pessoas que moram nas regiões mais afastadas de Campinas, embora não seja uma exclusividade. E, curiosamente, quando a Ponte jogava em outras cidades fora de Campinas, os torcedores acompanhavam o time, montavam caravanas de ônibus, de carro, de caminhão, mas não possuíam dinheiro para comprar o ingresso para assistir aos jogos. Em função disso, os torcedores se agarravam nos galhos das árvores ao redor do estádio para conseguirem assistir um pouco do que acontecia dentro do campo de jogo. Em função disso, alguns torcedores racistas, e o racismo era muito mais predominante do que hoje naquela ocasião, naquela época, alguns torcedores observavam os torcedores da Ponte Preta, em sua maioria da cor preta, eles chamavam esses torcedores de macacos. E falavam: "Ah, chegaram os macacos, estão pendurados nas árvores, os macacos estão na cidade". E a torcida da Ponte, inteligentemente, pegou essa ofensa, essa agressão e converteu isso numa coisa positiva. Hoje, o mascote, né, a mascote da Ponte Preta é a macaca querida. Outra denominação também da Ponte Preta é nega véia. O amor da torcida pelo clube é tão grande que o clube sempre passou por dificuldades e os torcedores sempre colaboravam de alguma maneira para que o clube pudesse continuar em atividade. Mas faltava um estádio para a Ponte Preta jogar. Um desses torcedores é Moisés Lucarelli. Ele, um dos mais abnegados torcedores da história da Ponte Preta, foi ele quem doou um terreno para que ali fosse construído um estádio, já que a Ponte Preta não estava mais conseguindo mandar os seus jogos nos estádios disponíveis em Campinas. Moisés Lucarelli doou o terreno, mas não tinha condições de custear a obra. Foi nesse momento, nessa ocasião, que os torcedores se uniram mais uma vez e criaram várias campanhas para a arrecadação de tijolos para que o estádio fosse erguido. A campanha dos tijolos, que acontecia na década de 40, ficou muito famosa. Caminhões com tijolos circulavam pelo centro da cidade e se dirigiam para onde hoje é o estádio, para que os tijolos fossem colocados à disposição dos torcedores que tinham algum conhecimento em construção civil. Foram os próprios torcedores, com a ajuda de alguns engenheiros e arquitetos, que levantaram o estádio Moisés Lucarelli. Com o suor dos seus esforços, com o suor de suas mãos, levantaram aquele estádio com o pouco do conhecimento em construção civil que tinham. Os torcedores cumpriam a sua jornada de trabalho normalmente e se dirigiam ao final do dia para o estádio para doarem a sua mão de obra. Hoje, é possível dizer que a Ponte Preta é o único clube do Brasil que possui um estádio que foi erguido pela torcida. Ponte Preta já revelou grandes nomes para o futebol brasileiro. Nomes como Valdir Pérez, Carlos, o Ganso, que defendeu a seleção brasileira na Copa de 86, inclusive. Valdir Pérez, Nelsinho Batista, Oscar, Fábio Luciano, Luiz Fabiano, que aqui ainda era conhecido como Fabiano apenas, Adrianinho, Aranha, Ivan, o goleiro que foi o último convocado pela seleção brasileira, entre outros grandes nomes. Mas dentre esses nomes, a gente pode dizer que Dicá é o maior nome da história da Ponte Preta, o mestre Dicá, o maior camisa 10 que já tivemos, exímio cobrador de falta que deu muitas alegrias para a torcida. A Ponte Preta tem vários títulos regionais, campineiros e da região, mas são títulos de menor expressão se analisarmos o futebol atualmente. Dentre os títulos que têm alguma relevância para a Ponte Preta, a gente considera o mais recente, conquistado em 2023. Foi o título de campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Guardadas as proporções, esse é um título muito importante para o clube, porque nos tirou de um ostracismo de décadas sem poder dizer que ganhávamos alguma coisa ou não. A Ponte Preta também foi vice-campeã da Copa Sul-Americana em 2013 e foi 7 vezes vice-campeã do Campeonato Paulista. A última disputa do Campeonato Paulista da Ponte Preta aconteceu em 2017. Perdemos para o Corinthians no jogo de ida e empatamos o jogo de volta no estádio Arena Itaquera. Apesar de ter sido fundada em 1900 e o seu estádio ter sido construído na década de 40,
O hino da Ponte Preta é um dos símbolos mais recentes do clube. Ele foi escrito em 1979 pelo músico e radialista Renato Silva, e esse é um dos hinos mais bonitos da história do futebol. Alguns detalhes curiosos marcam a história da Ponte Preta. Um torcedor famoso da Ponte é o cantor Belchior. O jornalista Flávio Prado e o jornalista locutor Luciano do Vale também renderam amor à Ponte Preta. Outro detalhe curioso é que o estádio Moisés Lucarelli foi sede dos treinamentos da seleção de Portugal quando essa esteve no Brasil para a ocasião da Copa do Mundo de 2014. Outro detalhe curioso é que praticamente atrás do estádio ainda existe uma linha férrea em atividade. É nessa linha que circulam alguns trens de carga indo para o litoral ou voltando para o interior do estado. E reza a lenda que, dependendo do sentido por onde o trem passa na ocasião de um jogo, isso determina se a Ponte Preta vai vencer ou não a partida. É nessa mesma linha do trem que alguns torcedores permanecem durante os jogos para assistir pedaços da partida, pois não tem dinheiro para pagar o ingresso. Ponte Preta e Guarani mantêm juntos a maior rivalidade do interior do Brasil. Esse clássico, chamado de Derby Campineiro, é seguramente um dos jogos mais disputados e mais acompanhados por torcedores de futebol e pela imprensa esportiva. Campinas, aliás, já foi conhecida como a cidade do futebol. Eu sou ponte-pretano desde 1991. Nasci em Campinas, eu morei em Ribeirão Preto, depois mudei para Curitiba, sempre em função do trabalho do meu pai. Meu primeiro contato com a Ponte Preta foi em 1991. Com 11 anos de idade, meu pai me levou no estádio Moisés Lucarelli para assistir um jogo. Ponte Preta 0, Santos 2. A torcida não parava de gritar em nenhum momento, mesmo aos 45 do segundo tempo, com o placar praticamente definido. Foi aquela postura da torcida que me chamou a atenção e que me fez me tornar ponte pretano de corpo e alma. Torcer para Ponte Preta é mais do que buscar um título ou buscar uma boa colocação. Quem torce para Ponte Preta tem alguma raiz envolvida, ou porque o avô torcia, ou porque o pai torcia, ou porque o irmão mais velho torcia. A Ponte Preta ela tem uma ligação afetiva muito grande. Quem torce para a Ponte Preta recebeu de herança de alguém da família a missão de continuar gritando e empurrando sempre o time. A Ponte Preta, para quem torce para a Ponte Preta, não tem muita explicação, está tatuado na alma. A gente simplesmente torce. A gente não se importa com o resultado, a gente não se importa com o título, a gente se importa apenas que o clube dê o sangue, que quem jogue pela Ponte Preta se esforce ao máximo. Sue sangue, não apenas suor. Bom, é isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que foi para lá de especial, que foi narrado por um ponte pretano de verdade, um ponte pretano de coração e de alma. Como nós, ponte pretanos mesmos, dissemos, a gente nem gosta muito de futebol, a gente gosta é de Ponte Preta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não for ponte pretano, obrigado por ter conhecido um pouco da nossa história. Até a próxima!